todos, boa tarde. Acho que devem de estar já a ver o meu ecrã. Benvindos, obrigado por estar nesta nova sessão dos webinar. Só vou fazer uma rápida introdução do projeto onde se enquadram estes webinars, relembrar os webinars que estiveram já a acontecer e o que ainda está por vir e depois já passamos aos nossos oradores. Portanto, isto se enquadra dentro do proxecto Tools for Agri-Energy. O proxecto Tools for Agri-Energy é un proxecto onde temos un conxunto de parceiros, nós Inestec como coordenadores, a EDIA como tomadores da tecnoloxía e un dos parceiros principais. Temos tamén o Centro de Competencias, a FENARREG, o INIAF, temos o apoio de Consultora Valor e temos tamén un conxunto de pequeñas e medianas empresas do sector dedicadas a diferentes actividades agrícolas. Os obxectivos deste proxecto, así moito rapidamente, ten dúas actividades principais. Ten unha actividade centrada na parte de análise regulatorio, diseño de modelos de negocio, gobernación de comunidades de enerxía, que termina con unha parte final de valoración desos modelos de negocio diseñados, estudados no inicio do proxecto. Tamén ten unha segunda actividade que ten unha parte fundamental dedicada ao desenvolvimento de ferramentas para a criación e a xestión de comunidades de enerxía no ámbito agrícola, con unha primeira parte dos desenvolvimentos e depois a integración nun piloto que sería promovido pela EDIA, e ten tamén unha parte importante de comunicación e diseminación. E é dentro desta actividade, desta tarefa de comunicación e diseminación que decidimos emprender estes webinars, intentando tamén fazer unha diseminación un bocado diferente e informativa que traga máis valor, se callar, que simplemente estar a contar o que se faz no proxecto. Dentro destes webinars já tivemos estes que están aquí en azul anteriores. Esos webinars já foron realizados e están as gravações no site do noso proxecto, este site que está aquí, e aquí poden acceder ás gravações desos webinars. Estamos já neste novo webinar de eficiencia energética e economía circular na agricultura, e aínda lembrar que teremos aínda máis un webinar que estará máis focado nos proxectos no Tools for Agri-Energy, que é o proxecto que está a promover estes webinars, e tamén no Fruit PB, onde o Miguel León, que agora presentará aos oradores, está tamén envolvido e será já o final desta serie de webinars. Entón, já paso a palabra ao Miguel para presentar aos oradores e obrigado a todos pela asistencia. Então, boa tarde a todos também. Também gostava apenas em nome do INEAV de dar as boas-vindas a todos os participantes neste webinar. Mais uma vez também é dedicado a temas que são absolutamente centrais no dia a dia da agricultura moderna. Portanto, este primeiro tema mais focado na eficiência energética, nomeadamente no que se refere mais à sua aplicação na rega, e um segundo tema mais focado na economia circular, ao nível da inovação, ao nível dos modelos de negócio e da criação de valor e, no fundo, da transformação de resíduos em recursos. Portanto, os desafios são grandes, são diversos, sejam eles de natureza ambiental, económica, social, e não há dúvidas que a agricultura desempenha aqui um papel central nesta transformação. Portanto, fazendo já aqui a transição para esta primeira temática, e apesar, se calhar, de parte da população, ou pelo menos a comunidade mais citadina, não ter hoje a noção dos enormes avanços que têm ocorrido na área da gestão da água de rega, a verdade é que hoje aplicam-se tecnologias que onde muito objetivamente cada gota de água e cada unidade de energia contam. Por isso a água, a agricultura transforma a água em alimentos e devolve ao ciclo natural, e por isso hoje a água é gerida já por tecnologias que têm permitido grandes avanços na forma como nós racionalizamos o seu uso e adaptamos às necessidades das plantas, mantendo-a sempre nos níveis ótimos e nos locais onde nós queremos, de facto, que elas estejam. Portanto, para dar início a este primeiro painel, eu passava a apresentar
o Dr. Gonçalo Tristão, que é presidente da direção do COTRE. O COTRE é o Centro Operativo e Tecnologia de Regadio, é uma entidade que está sediada em Beja e que atua como centro de competências para o regadio nacional desde 2018. O Dr. Gonçalo Cristão é também o presidente da direção do Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, é advogado de formação, entre muitas outras funções de relevo que tive aqui a oportunidade de ver, e tem sido também uma voz bastante ativa na defesa de políticas públicas que promovam a modernização e a eficiência dos sistemas de rega. Portanto, dito isto, passava desde já a palavra, portanto, ao Dr. Gonçalo Tristão e agradecia desde já também a sua participação. Eu é que, eu é que agradeço o convite. O Miguel Leão já me apresentou como advogado, portanto a fasquia já está baixa aqui na minha apresentação. Eu costumo fazer isso, mas pronto, o Miguel já me ajudou. Portanto, o facto de ser advogado já vai permitir que eu diga alguns disparates. Bom, agradeço muito o convite. O COTRE e a FENARREG estão aqui com muito gosto neste projeto e, nesse sentido, eu venho aqui fazer uma pequena intervenção sobre eficiência hídrica primeiro e depois a questão da eficiência energética na agricultura. E, portanto, esta apresentação que eu vou passar agora a partilhar, já estão vendo? Não, não estão? Só um segundinho. Muito bem. Já estão a ver? Muito bem. Pronto, esta apresentação, enfim, é em nome do COT e da FENARREG, eu, no fundo, represento as duas, e foi feito isto com a colaboração essencial da engenheira Marta Santos, do COT, e da engenheira Karina Arranja, da FENARREG. Bom, eu vou dividir isto, não sei quantos minutos é que tenho, José? 25. Ok. Eu, Sim, se, temos uma hora para o webinar, ou seja, 25 e 5 de perguntas está. Ok. José e Miguel, quando acharem que eu devo acabar, façam um sinal que eu rapidamente vou para o último slide. Eu começo por apresentar rapidamente o que é o COTRE. O Miguel Leão já disse. O COTRE é o Centro de Competências para o Regadio Nacional. Desde 2018 foi admitido como tal, considerado como tal, mas o COTRE foi constituído em 1999, enfim, e surgiu precisamente quando se está a encher Alqueva, quando o país fez o investimento de Alqueva, e, enfim, o Ministério da Agricultura de então e as entidades privadas acharam por bem que era importante criar um organismo que ajudasse à transição da agricultura de sequeiro para a agricultura de regadio naquela zona do país. Foi essa a razão do nascimento do COTRE em 1999. É uma associação em que temos no nosso corpo de associados tanto entidades privadas como entidades públicas, sendo que as entidades públicas têm mais poder, entre aspas, uma vez que, embora efetivamente são mais representativas, embora o funcionamento do COTRE funciona numa parceria público-privada perfeitamente democrática, digamos assim, e não há imposição nenhuma, não temos propriamente uma tutela. As entidades privadas e as entidades públicas estão inseridas nos órgãos sociais e funcionamos como uma associação privada perfeitamente normal. Estas são as principais linhas de atuação do COTRE. Portanto, nós desde 99 vimos a falar no uso eficiente da água do rega, é o nosso leitmotiv principal. Ela hoje, de facto, toda a gente está na boca de todo mundo. O COTRE, justiça seja feita, vem falando isto desde 99. E depois temos aqui, ajudamos nos serviços da gestão de rega dos agricultores, auditorias dos sistemas de rega, que já vou falar um pouco mais à frente, as questões da qualidade da água, formação que também ajudamos a fazer, certificação do regante, participação em vários projetos de investigação e desenvolvimento, a caracterização dos solos, uma atividade que nos últimos tempos tem evoluído bastante, e a agrometeorologia, uma vez que o COTRE tem na sua posse, na sua propriedade, 14 estações meteorológicas no Alentejo, que emitem vários dados e que eles depois são muito úteis para a agricultura. A FENARREG, pelo contrário, enfim, julgo que todos saberão, é a Federação Nacional de Regantes, portanto ela congrega em si quase todos os primos de rega públicos do país. Os primos de rega são os chamados aproveitamentos hidroagrícolas, que são concessões do Estado geridas pelas associações de agricultores, as chamadas associações de beneficiários e regantes. A FENARREG, portanto,
tem, congrega, portanto, neste momento, 98% do regadio organizado, são 36 associados, 28 mil agricultores. É, de facto, uma federação muito importante, enfim, eu diria, na reivindicação das aspirações e na manifestação das aspirações dos regantes, nomeadamente junto do poder político. E as associações de regantes, como todos sabem, portanto, estão debaixo de concessão, gerem essas concessões na distribuição da água para os seus agricultores do respectivo perímetro. Bom, introduzidas as duas associações, eu queria agora, enfim, também mostrar um slide que julgo que todos têm conhecimento, a importância da água na agricultura. De facto, o setor agrícola é o maior consumidor de longe de água. Nós dizemos sempre utilizador, porque obviamente a agricultura consome água, utiliza água para fabricar alimentos, e Portugal, como a Espanha e a Grécia, no fundo todo o sul da Europa, tem enormes utilizações da água, por razões óbvias, devido às condições climáticas do sul da Europa, portanto em contraste com, por exemplo, o Reino Unido e a Alemanha aqui presentes. Sendo certo, nós na FENARREG assistimos cada vez mais isso, nos nossos encontros internacionais, cada vez mais a Europa do Norte nos pede conselho e auxílio nas questões da rega, ou seja, as alterações climáticas também estão a ter as suas efetivas alterações, elas existem e sentimos isso nessas reuniões. Depois, o papel da agricultura em geral, portanto, nós precisamos de alimentar a população que é cada vez maior, e há uma previsão da FAO para 10 mil milhões ou 11 mil milhões de seres humanos em 2050, e, portanto, precisamos de fazer mais 55% da produção de alimentos. Daí, de facto, muita necessidade da agricultura. E a agricultura de regadio, porque a agricultura de regadio é muito mais produtiva que a agricultura de sequeiro. Estes dados, que são até do INE, dizem mais ou menos que um hectare de sequeiro, um hectare de regadio produz 5 a 6 vezes mais que um hectare de sequeiro. Por carregar em Portugal, enfim, este gráfico também é por demais evidente. Chama a atenção que este gráfico é de 2000, enfim, hoje talvez seja um bocadinho diferente. Como eu há pouco dizia, o Norte da Europa já nos está a pedir alguns conselhos da rega, mas pronto, em termos normais é isto que acontece. Nos países do Sul, Portugal, neste caso, a precipitação é praticamente igual em termos de quantidade do que a Alemanha, só que a maneira da chuva cair em Portugal é completamente diferente. Portanto, nas alturas em que há mais calor, em que as plantas precisam de mais água, é quando não chove. Daí a necessidade da rega. Bom, agora vamos passar, eu agora, como eu disse no princípio, vou agora passar um bocadinho a questão da gestão, da questão do uso eficiente da água, para depois passar no fim à questão da eficiência energética. A questão da gestão eficiente da água. Vou apresentar mais slides do 4, digamos assim, e no final alguns slides mais que têm a ver com a atividade da FENARREG na questão da eficiência energética. Bom, em relação à gestão eficiente da água, isto é o que o corpo técnico do COT considera os fatores que são fundamentais considerados na gestão eficiente, para conhecer a cultura, as suas várias fases de sensibilidade ao déficit hídrico, nem todas as culturas, obviamente, são iguais. Depois, tentar calcular a estimativa das necessidades hídricas através da informação agrometeorológica, como há pouco disse, o COT utiliza muito as suas estações meteorológicas e outras noutros pontos do país. Hoje em dia a teledetecção também, os drones e os satélites é muito usual, e a monitorização da água no solo ou da planta, através dos sensores e dos sensómetros, até na própria planta e no solo. Depois também estudar a questão das características físicas do solo, que é cada vez mais, sempre foi importante, mas é cada vez mais uma preocupação das explorações agrícolas, e depois perceber o desempenho dos sistemas de rega, para perceber a uniformidade dos sistemas no seu funcionamento. Isto é uma rede, a rede SAGRE que o COT tem, portanto, que são os dados da agrometeorologia, os dados que são aqui lançados depois servem para publicar e entregar avisos de rega aos agricultores, às associações, fazer balanços hídricos, fazer relatórios de caracterização climática, e também calcular as necessidades hídricas das culturas
que é de facto um trabalho que ultimamente o COTRE tem feito muito, nomeadamente para as entidades gestoras de água. Eu talvez fale um bocadinho à frente, mas se for a correr daqui a bocadinho, antecipo-me já. Cada vez mais o COTRE é solicitado pelas entidades gestoras, nomeadamente pela EDIA e associações de regantes, devido a alguma gestão de recursos hídricos. Eu não diria escassez, porque, enfim, hoje não é tema para isso, mas eu sou daqueles que põe algumas dúvidas em relação à escassez, mas pronto, efetivamente fala-se muito da escassez do recurso hídrico e, portanto, muitas entidades gestoras, para gerir essa eventual escassez, cada vez mais têm que fixar dotações de rega para cada uma das culturas e o COTRE tem trabalhado muito nesse sentido nos últimos tempos, tanto para a EDIA como para essas entidades gestoras. Mais uma vez, portanto, é fundamental a caracterização fisiológica das culturas, a caracterização agronómica, a perceber os sistemas de rega, utilizar os dados da agrometeorologia e depois informar, portanto, não só a opinião pública, como o próprio agricultor, através de plataformas, através dos boletins de rega, por exemplo, como eu há pouco já falei, e como à frente também terei exemplos. Este é um exemplo de um trabalho que a minha colega Marta Santos, faz para o cálculo das necessidades hídricas das culturas, como há pouco estava a dizer, para entregarmos esse trabalho às entidades gestoras, é preciso fazer, de facto, cálculos muito importantes e este trabalho, de facto, tem sido nos últimos anos, nos últimos 100 anos, muitíssimo requisitado, no sentido das entidades gestoras fixarem umas dotações máximas para cada uma das culturas, em função, obviamente, todos os anos, em função da série de anos que os dados das estações meteorológicas vão lançando, em função dessa série de anos, todos os anos, em princípio, há uma variação dessas necessidades de rega líquidas. Depois também, nessas dotações que são fixadas e depois, enfim, adotadas pelas entidades gestoras, tem que se ter em consideração também as eficiências dos sistemas de rega. E as eficiências dos sistemas de rega são essas que estão aí postas. Esta vem do professor Santos Pereira e, portanto, é que diz que nem todos os sistemas têm o mesmo grau de eficiência. Portanto, as regas localizadas, que são as mais eficientes, considera-se que estão entre 90% a 95%, rega por expressão entre 80% e 85% e rega por gravidade entre 60% e 65%. Ou seja, sobre as dotações culturais que são achadas, neste caso pela engenheira Marta Santos, pelo COTRE, depois tem que ser aplicado este coeficiente de eficiência do respectivo sistema. Outra preocupação também, cada vez maior, das explorações agrícolas é logo de início, portanto, o dimensionamento da rega, perceber os seus caudais, de forma a que mais tarde não haja problemas de falta caudal para a área e para a cultura que for instalada. Isto são exemplos de aviso de rega. Este é um boletim agrometeorológico do Alentejo que o COTRE habitualmente faz. Este a seguir é também uma parceria já com muitos anos com a Ampromis, em que fazemos para todo o setor do milho, para todo o país, estes boletins das necessidades da rega do milho. Estes boletins são feitos para todo o país, no Alentejo, com as estações meteorológicas do COTRE e na restante área do país, com o apoio das estações, por exemplo, do IBMA e de outras associações, nomeadamente o Sorraia, a Agrotejo, que tem estações. Nós fazemos em toda a campanha, durante toda a campanha do milho, fazemos estes boletins semanais para ajudar, de facto, os agricultores a acompanhar a sua cultura em termos de rega. Outra preocupação cada vez que se tem mais e que neste momento o COTRE é a DIA e a FENARREG, juntamente com outras entidades, estão a iniciar um estudo em que nós queremos muito aprofundado sobre a resposta das várias culturas ali no sul, na zona do EFMA, nomeadamente as culturas permanentes principais, o olival e a amêndoa, a resposta a regas deficitárias, mais uma vez, tendo em conta alguma escassez de recursos hídricos, ou alguns anos que possa haver escassez. Portanto, isto é só um exemplo para vos dizer que essa preocupação é cada vez maior, não só das entidades todas, como dos próprios agricultores, e vamos estudar a situação no Alentejo. Enfim, há outras universidades que já estudaram, por exemplo, em Trás-os-Montes, eu sei que há estudos já com alguns anos sobre a rega deficitária no olival, mas nós vamos estudar ali na zona do EFA, porque todas as zonas são diferentes. E, portanto, vamos perceber a resposta a regas deficitárias
naquela zona é uma das preocupações. Enfim, aqui está só o exemplo da rega deficitária controlada para o olival e também para o amendoal, são as duas culturas que eu referi. Aqui está o exemplo, enfim, das dotações de rega que eu há pouco vos referia, neste caso a evolução das dotações nos últimos 3 anos, em que elas vão variando conforme os cálculos que o Cotre vai entregando à IDIA. Não é para reterem exatamente os valores que estão aí, mas estes cálculos servem de facto para a IDIA, neste caso, controlar enfim, o fornecimento de água aos seus regantes. Devo dizer também, mais à frente falaremos nisso, há uma medida do uso eficiente da água, todos conhecerão e que abrange muitos agricultores, e esses agricultores, se cumprirem determinados requisitos, nomeadamente reduzirem a dotação de rega em 7,5% com base no referencial, têm uma determinada ajuda, a ajuda europeia, isto é uma medida agroambiental financiada pelo PEPAC, pelo PDR e pelo PEPAC, e esse referencial é também estabelecido pelo COP. Aqui é um exemplo de outras entidades gestoras, nomeadamente as associações de regantes do Algarve, que nos pedem, de facto, este estudo para estabelecer as dotações de rega das culturas. A gestão dos dados, hoje cada vez mais comum, como o Miguel Leão há pouco dizia na sua intervenção inicial. Hoje em dia todos têm, eu não digo que todos têm a Flora Pulse, mas todos têm sensómetros, todos têm sondas de umidade. Muita gente utiliza as imagens dos drones, imagens de satélites. Portanto, isto hoje é uma coisa já muito comum na agricultura e enfim, significa que de facto a agricultura evoluiu. Já vou dar mais à frente um dado sobre isto enfim, que eu acho que é importante. Imagens de satélite, estes são os sistemas de rega fundamentais. Vamos ver agora a questão da evolução dos sistemas de rega, isto para provar também que, de facto, uma evolução muito positiva nos últimos anos. Temos aqui o gráfico de 99, em que a maior parte dos sistemas de rega eram por gravidade, portanto, muito pouco eficientes, muito gastadores, chamemos-lhe assim, e hoje em dia, isto é de 2019 e hoje 2025, obviamente que isso está bastante melhor. A grande maior parte, ou mais de metade, e hoje em dia, se calhar, bem acima dos 54%, a maior parte, portanto, dizia eu, dos sistemas de rega são o sistema de rega localizado, portanto, aqueles muito mais eficientes. O dado que eu há pouco vos disse que ia antecipar e que eu acho que é importante, enfim, pode ser lido de duas maneiras, do copo meio vazio ou do copo meio cheio, é este dado do último inquérito agrícola em que diz que 30% da área de rega utiliza informação apoio da rega. Copo meio cheio, para mim, no sentido de que isto já é um dado muitíssimo importante, que melhorou bastante as explorações agrícolas e também significa que há um potencial ainda para crescer e, portanto, certeza que daqui a alguns anos, no próximo inquérito, esta percentagem vai ser muito maior. Portanto, hoje as explorações agrícolas utilizam sempre qualquer coisa, ou uma informação agrometeorológica, ou uma fotografia aérea, ou os próprios os simples sensores de umidade. Significa que a evolução vai no bom sentido e, portanto, como dizia, no próximo inquérito, de certeza que esta percentagem é muito superior. A auditoria aos sistemas de rega, como há pouco disse, é uma obrigação nessa medida do uso eficiente da água. O COTRE já vinha fazendo isso antes da entrada em vigor da medida. A medida entrou em vigor em 2015, mas o COTRE sempre fez isto. Portanto, ajudar os agricultores a perceber como é que está a funcionar o seu sistema de rega. Porque às vezes temos um pivô XPTO acabadinho de comprar, ou com 2 ou 3 anos, e a certa altura julgamos que está tudo a funcionar bem e não está. Portanto, isto é preciso fazer com alguma regularidade. A medida do uso eficiente da água impõe estas auditorias ano sim, ano não. O Cotra acha que nem sequer é preciso ano sim, ano não, mas pronto, faça-se. E de facto é fundamental que o agricultor vá percebendo como é que o seu sistema está a funcionar, porque isso significa, se ele funcionar bem, significa com certeza menos consumo de água e mais produtividade da sua cultura. Pronto, isto é um pequeno slide a explicar a questão da eficiência. Isto é só para vos dar nota, nesta medida do uso eficiente da água, a evolução que temos tido nos dois sistemas principais, isto é a rega localizada. Portanto, isto, 2000, temos aqui este slide de cima, que é a situação dos clientes do COT, isto não é do país, é dos clientes que o COT ia verificar. Temos a situação antes da entrada em vigor da medida, em que, enfim,
alguma parte importante, 40% estavam os sistemas de rega mais ou menos aceitáveis, mas tínhamos uma parte também muito importante, 35%, em que a situação era má. Isto era antes de 2015. Depois entrou em vigor a medida, as coisas foram melhorando e hoje 52% dos sistemas que o COTR controla, repito, isto não é um panorama do país, é meramente indicativo, mas eu devo dizer que o COTR controla nesta área cerca de 32 mil, 34 mil hectares de rega no sul de Portugal, e incluindo zonas também do Sorraio e de Idanha Nova, estava-me a esquecer. Portanto, 52% dos sistemas de rega localizado apresentam-se em excelente estado. Um bocadinho diferente é a evolução da rega por expressão dos pivôs, em que a evolução também foi positiva, mas não tão positiva. Há aqui um dado curioso que eu vou já explicar. Portanto, isto começámos com mau a 23%, fomos diminuindo e agora temos 24% de mau. Esta evolução tem uma pequena explicação. É que, de facto, a medida teve determinados agricultores até 2021, e depois em 2022 abriu um novo quadro da medida e houve novos agricultores introduzindo-se na medida. Isto significa que este vermelho dos 24% foram novos agricultores. Os anteriores já foram sempre vindo para excelente ou bom estado. Estes 24% de agora são os novos agricultores que entraram em 22. Eu tenho a certeza que se houver um webinar igual a este daqui a 5 anos, eu vou dizer que este quadradinho de vermelho já não está assim, deve estar nos 2 ou 3%, não tenho a mínima dúvida disso. Bom, este slide só está aqui, enfim, não estou a mostrar novidade nenhuma a ninguém, só está aqui para eu me lembrar de dizer aqui uma coisa, a questão dos contadores. Isto tem a ver também com uma coisa que o Miguel Leão disse na sua introdução, que é alguma opinião pública, alguma opinião publicada, alguma opinião urbana, tem muita noção de que a agricultura ainda anda com uma enxada atrás das costas, que gasta água à tripa forra, peço desculpa pela expressão, mas a maior parte da agricultura, nomeadamente em todos os primos de rega pública, a água é contada, contabilizada, com contadores, de uma maneira azuis, verdes, contabilizada. A água não é gasta à tripa forra, isso foram tempos que já lá vão. De facto, ainda há uma evolução a fazer, nomeadamente no regadio privado, mas no regadio público, que é praticamente metade do regadio nacional, toda a água é contabilizada e paga pelo agricultor. Isso é importante que se diga, porque muitas vezes eu já ouvi o Presidente da APA dizer exatamente o contrário, que é uma coisa perfeitamente inacreditável, como é que um Presidente de uma instituição como a APA pode dizer que boa parte da água não é paga. Aqui, enfim, também um bocadinho, 3 ou 4 fotografias sobre a evolução das tecnologias que têm acompanhado nos últimos anos o regadio na agricultura. Isso deve-se muito ao investimento dos agricultores e muito ao investimento das empresas de sistemas de rega. É preciso nunca esquecer estas empresas que têm investido em inovação e em tecnologia nos últimos anos e que ajudam muitos agricultores. Normalmente esquecemos estas empresas, eu gostava aqui de dar-lhes essa palavra, tem sido importantíssimo a evolução que eles nos têm proporcionado ao agricultor. Este é o exemplo de um projeto que o COTR esteve envolvido juntamente com a Direção Regional da Agricultura do Algarve e com a Direção-Geral da Agricultura, a DGADR e a FENARREG. No fundo, foi criar uma plataforma de aviso de rega, uma plataforma muito simples de aviso de rega, para proporcionar aos agricultores do Algarve, portanto, baseado nas também 14 estações que o Estado tem no Algarve, o Estado, a Direção Regional e agora a CCDR do Algarve, tem na sua propriedade igéreas e conservas com investimento estas 14 estações, e os dados que essas estações produzem permitem fazer esta plataforma que está acessível a qualquer agricultor do Algarve, que vai a uma plataforma, clica, registra-se, identifica qual é a sua cultura, identifica a data da sementeira e passa a ter um acompanhamento para a água que deve utilizar na sua cultura. É uma coisa muito simples, mas que está à disposição de forma gratuita para todos os agricultores do Algarve. O objetivo da Direção-Geral da Agricultura, do COTR e de muitas outras, e da FENARRE e de outras entidades, é que esta tipo de plataforma seja replicada no país todo, haja projetos para conseguirmos fazer isso. Este é outro projeto em que o COTR está agora envolvido muito recentemente, com entidades, sobretudo, francesas e espanholas, catalãs, com o grande centro de investigação que é o IRTA, é um projeto de Smart Green Water, enfim, e que, no fundo, tudo tem a ver com a utilização da tecnologia
na agricultura e no regadio. Enfim, outra imagem do mesmo projeto, não vou amassá-los mais com isso. Enfim, e depois o COT, enfim, com este trabalho todo com os agricultores, faz, enfim, manuais ou listas de boas práticas do regante que eles podem seguir. Agora queria passar, aqui, este talvez seja o slide mais importante da minha apresentação. De facto, falei um bocadinho há bocadinho, falei há pouco da extraordinária evolução que tem sido o uso eficiente da água na rega, e está aqui um exemplo. Portanto, nós na década de 60 do século passado gastávamos, eu agora utilizo bem o termo gastávamos, quase 15 mil metros cúbicos por hectare. Médios, em termos médios, obviamente. E hoje em dia gastamos entre os 4 e os 3 mil metros cúbicos. Utilizamos entre os 4 e os 3 mil metros cúbicos por hectare. Portanto, tem sido uma evolução fundamental devido a enormes fatores, com certeza, embora haja até muito mais área para rega. Obviamente que isto deve-se a imensos fatores, mas pronto, o que interessava aqui evidenciar é o que está evidente, que é a poupança na água e o aumento exponencial do consumo de energia que a agricultura precisa de resolver. A agricultura e não só, e quem ajuda a agricultura, obviamente. A ISA FENARREC tem lutado nos últimos anos para que haja, até em termos de apoios do PDR ou do PEPAC, neste caso, programas que possam apoiar ações de eficiência energética, assim como houve aquela medida do uso eficiente da água. A FENARREC sempre propôs e continua a propor que haja uma medida mais ou menos equivalente para ajudar o agricultor a ser eficiente em termos energéticos. Esta também, o contrato de eletricidades estacionais é uma medida que a FENARREG, eu já não me lembro, há 10 anos, 15 anos, ou desde sempre, que a FENARREG anda a solicitar. É uma coisa, eu explico aqui em 30 segundos. De facto, a agricultura tem, como todos nós em nossa casa, temos um contrato de energia. Mas a agricultura normalmente gasta energia quando rega. E a rega dura 6 meses, 7 meses, 8 meses por ano. Os outros 4, 5 meses não está a regar. Não precisa de energia. Ou precisa de energia, muito pouco de energia. Mas temos que pagar sempre o contrato de energia porque não é permitido em Portugal haver dois contratos de energia. Isto é aflitivo. Primeiro, ao princípio, o Estado, o governo nos dizia, os governos, não estou a acusar nenhum em especial, todos os governos disseram isso, não era possível, porque o agricultor já tinha uma ajuda que era a eletricidade verde. Entretanto, acabou a ajuda à eletricidade verde e continua a não haver a possibilidade da agricultura ter dois contratos sazonais, dois contratos por ano. É lamentável. Eu, por acaso, agora, numa busca que fiz para outra situação, ainda vi que no mês de março, portanto há 2 meses, o Congresso dos Deputados em Espanha aprovou, por unanimidade, julgo eu, esta imposição de dois contratos de energia para a agricultura em Espanha, que está aqui ao nosso lado e que são nossos concorrentes. É uma medida que mais que se justificava em Portugal e que infelizmente ainda não existe. E depois a questão que nos leva até este projeto das energias renováveis e das comunidades de energia. As energias renováveis são cada vez mais procuradas, não só pelos agricultores em geral, como também pelas comunidades de regantes, pelas associações de regantes, para ajudarem a serem mais eficientes as suas estações elevatórias e poderem consumir menos energia e pagarem menos faturas energéticas. Eu sou gestor de um perímetro de rega pequeno, que é o Lucefacit. A minha fatura de energia equivale a 40, 50, 60%, dependendo do preço de energia, 40, 50, 60% do orçamento da associação. É inacreditável. E isto só se vai lá, de facto, com a redução dessa fatura. E por isso estou, neste momento, eu a concluir um pequeno parque fotovoltaico para ajudar o consumo de energia na estação elevatória principal. Mas nada disso é fácil, porque as associações de regantes têm que ter apoios e eles vão vindo de vez em quando. Mais uma vez aqui chamar a atenção dos contratos de eletricidade sazonais, a substituição das fontes de energia convencionais por renováveis, programas de energia, de eficiência energética. Pronto, a eletricidade verde parece que é para esquecer, e as comunidades de energia renovável também, enfim, é fundamental, mas que no setor agrícola custam muito, não só a serem criadas, mas a serem, sobretudo, licenciadas. Isto era mais ou menos, não sei se é o site final, mas se não for é quase, não sei se falta só o do agradecimento. Eu vou dar o exemplo para nós paradigmático, que é a comunidade de energia renovável que a Associação de Regantes do Roxo lançou em 2021
e só agora há um mês, 2 meses, é que ela for licenciada. Isto é para nós incompreensível. Como é que se demora 4 anos a licenciar uma coisa que estava pronta? Não tem explicação, todos nós queremos as energias renováveis e depois, quando é para licenciar, há aqui qualquer obstáculo que ainda não percebemos bem. Mas pronto, estas imagens dão bem a noção do que é hoje, do que hoje procuram os agricultores. Este parque fotovoltaico está ali junto à estação inovatória do Roxo e também tem esta curiosidade de ter também painéis fotovoltaicos sobre o canal de rega, que é uma solução hoje muito vista também por alguns pontos de rega. E pronto, eu disse aqui tudo muito à pressa, mas estou, obviamente, que há aqui um período de perguntas e respostas. Eu estou aqui disponível, não sei se sei responder, mas estou, obviamente, disponível. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo, pela excelente apresentação. Eu estava aqui a ver se já tínhamos aqui algumas questões do público, não temos ainda, por isso, se calhar, faço já eu a primeira. E a minha pergunta vai no sentido de que eu. Lá, eu ainda estou a partilhar, não estou, ou não? Não, está perfeito. A minha primeira pergunta vai eu estou mais ligado às culturas fruteiras e tenho feito este percurso também nos últimos quase 25 anos. E recordo-me, por exemplo, logo no início, quando começámos a trabalhar com as sondas para monitorizar a rega, que quase ali num período de 2 ou 3 anos, a maior parte dos produtores, monitorizando duas profundidades diferentes, quase que reduziu para 50%. E este trajeto tem vindo a ser feito ao longo dos anos, ou seja, hoje arriscava-me a dizer que quase que a maior parte das fruteiras e em muitas fileiras nós somos já altamente eficientes na forma como gerimos e como gastamos a água da rega. Minha questão é a seguinte: que tecnologias é que podem vir ainda dar aqui agora um upgrade ou uma mudança ainda mais significativa, quando trabalhamos já hoje sobre níveis de eficiências mais elevados? Eu não sei, a questão da Variable Rate Drip Irrigation, se isso vai ter algum futuro, se não, se estas novas tecnologias de apoio, até ao nível da eletrocondutividade do sol, se isto deve passar a ser um itinerário técnico ou não. Que é que nós, no estado em que a maior parte das fileiras estão atualmente ao nível da gestão da rega, o que é expectável? O que é que pode vir aqui adicionar uma alteração ainda mais disruptiva, considerando que já estamos hoje a trabalhar, se calhar, com um nível de eficiência bastante elevado? Bom, isto é uma questão posta pelo investigador, um advogado, mas pronto, eu vou responder. Quer dizer, como o Miguel disse, de facto a evolução foi brutal nos últimos anos. Eu também acho que ela vai continuar a existir, mas obviamente que a diferença daqui para a frente já será melhor, já será menor. Ou seja, nós já não conseguimos reduzir de 3.000 metros cúbicos por hectare para 3, não conseguimos agora reduzir de 3 para 0, obviamente. Mas pronto, mas a evolução, eu diria, vai continuar. E vai continuar, penso eu, em termos tecnológicos, não tenho dúvida. Eu não sei se as questões de IoT podem vir a ajudar. Algumas outras soluções até mais simples. Nós agora, enfim, não quero aqui fazer publicidade a nenhuma empresa, mas vamos acompanhar a evolução daquelas regas que são subterrâneas, em que são muito dirigidas à raiz, perceber se isso de facto que elas anunciam como uma grande poupança de água, perceber o que é que isso pode custar à agricultura, se efetivamente elas vão poupar bastante, mas se não têm outro tipo de consequências. Portanto, eu diria, entre internet e OT e outras medidas mais simples, há aí avanços a ter, por um lado, em termos de tecnologia. Por outro lado, em termos de facto da gestão da rega, eu acho que também por aí vai continuar a haver evolução. Eu há pouco falei, eu também não quero assustar nenhum agricultor que esteja aqui a ouvir, falei um pouco da rega deficitária, não quero, mas a rega deficitária pode ser adaptada em muitas situações e, portanto, mesmo por aí nós podemos chegar à conclusão que um bom olival, um bom amendoal, uma boa fruteira, a produzir bem como o agricultor quer, se calhar podemos chegar à conclusão que ela pode continuar a produzir bem, exatamente o mesmo, diminuindo um bocadinho a dotação de rega. Portanto, Miguel,
Enfim, acho que não dei novidade nenhuma, mas acho que estes dois caminhos, a gestão da rega por um lado e alguma evolução tecnológica por outro, acho que é por aí que vamos seguindo, de certeza, a continuar este caminho de eficiência que temos feito nos últimos anos. Hoje a maior parte dos produtores também têm uma grande oferta de sensores de monitorização, alguns de baixo custo, outros de custo mais elevado. Na vossa ótica, é melhor sempre usar qualquer coisa que não usar nada, né? Mas há diferenças muito grandes na qualidade dos dados, perante uma oferta hoje tão grande, de serviços de monitorização do solo. Há diferenças grandes, diferenças para todos os lados. Do nosso ponto de vista, o que nós achamos, até porque temos muito contacto direto com os agricultores, eh, nós temos que ver se há um agricultor de facto muito preocupado com a sua cultura, que lê os dados, que gera os dados, ele normalmente tem um equipamento melhor e que gera muitos dados, mas utiliza-os. Ora bem, esse tipo de equipamento não vale a pena nós estarmos a vendê-lo, entre aspas, ou estarmos a indicá-lo a um agricultor que não tem essa preocupação. Vai, epá, vejo de vez em quando ao campo e tal, epá, aquilo parece que está bem. Se é um agricultor com essa perspectiva, não vale a pena estar-lhe a dar um equipamento XPTO que lhe vai dar imensos dados. Mais vale dar um equipamento mais simples. Portanto, o COT não, enfim, não promove propriamente a adoção de uma tecnologia ou de outra. O que o COT quer ensinar ao agricultor é pá, faça aquilo que é capaz de fazer e se o que é capaz de fazer é isto, utilize este tipo de equipamento e não outro que não vale a pena, gasta mais dinheiro e depois dá-lhe dados que você não vai utilizar. A questão da gestão de dados é também, o outro percebe isso e muitas outras empresas que funcionam com isso entendem isso, de facto, também há aí, temos que passar para o agricultor cada vez mais essa percepção de como é que o agricultor gera os dados, uma vez que temos essa noção, cada vez há mais dados que são às vezes empurrados, chutados para cima do agricultor e às vezes algum agricultor pode ficar um pouco desorientado. É importante a gestão dos dados em função da tecnologia que tem. Eu tenía un comentario rápido también. Sí, o sea, mostró una gráfica donde se ve cómo el consumo de energía aumenta y cómo el consumo de agua desce, ¿no? Supongo que también estarán a tentar correlacionar eso con la producción, porque al final, si el consumo de agua desce y la producción también desce, no tendría utilidad desejada, ¿no? Não, José, não. Ali é só uso eficiente de água, ou seja, conseguimos regar a mesma cultura com muito menos água. E Ok, hoje em dia, determinadas culturas são muito mais produtivas. ok, era por ahí. Y a otra duda es, claro, ese consumo de energía, eh, si hay instalaciones solares, eh, daría para hacer ese consumo durante las horas de sol, ¿no? Yo sé que hay alguna empresa que ya está a estudiar justamente cuál es el impacto de hacer a rega cuando tienes a energía solar para poupar en energía y lógicamente eso tiene un impacto na evaporación, etcétera. No sé si ese tipo de estudios, yo sé que alguna empresa ya está a hacer, no sé si es algo más o menos generalizado o algo que está en proyecto, tentar justamente ver si merece la pena para poupar energía fazer a rega durante as horas de sol e que impacto tem nisso. Bom, eu não tenho conhecimento de estudos, mas enfim, eu sei que há muitas explorações agrícolas que cada vez utilizam mais o solar na sua exploração, mesmo que não seja para a rega. Portanto, o solar tem vindo a introduzir-se e tem havido alguns programas que ajudam financiamentos nesse sentido. O solar tem cada vez mais ajudado as soluções alternativas de energia nas explorações, seja para rega, seja para outras situações da exploração. Agora, por exemplo, nas associações de reguetes, isso nós temos vindo a perceber que isso é cada vez mais imperativo. As associações de regantes têm, normalmente, aquelas que têm a regra de produção, obviamente, têm estações elevatórias, portanto, bombas altamente consumidoras, portanto, é aí que percebemos mais a necessidade do fotovoltaico, de energias alternativas renováveis, porque aí os custos são muitíssimos. Eu dei-lhe há pouco o exemplo da minha associação de regantes, com faturas de um orçamento de 300 mil euros. Uma fatura de 200 mil euros não é nada simpático, é muito difícil, porque depois, enfim, no meu caso, teria que cobrar água aos regantes de uma forma, preços
perfeitamente incomportáveis. Portanto, nas associações de regantes, com estações elevatórias como bombeamento, muito importante por causa do bombeamento para o transporte de água para os agricultores, aí sente-se mais essa necessidade do fotovoltaico, mas aí é a construção até de pequenos parques fotovoltaicos, como aquele que mostrei ali do Roxo. Nas explorações é aquilo que digo, há cada vez mais, enfim, basta andar pelo campo e perceber que cada vez mais há painéis fotovoltaicos espalhados no campo, com o objetivo de uma rega aqui, mas uma energia também numa vacaria, seja no que for. A tendência do fotovoltaico, isso não há dúvida nenhuma, vai ser para crescimento, para crescer e de uma forma muito significativa. Agora, isto implica que se concentra a maior parte dos ciclos de rega durante o dia. Isso pode ter alguma consequência assim muito assinalável, regar mais durante o dia e não regar durante a noite? É assim, o agricultor não vai deixar regar durante a noite. Se a cultura que tem instalada precisa de água à noite, vai regar à noite. Mas, Miguel, compreenda, se nós temos o Sim. fotovoltaico, ela durante o dia pode ser mais barata, à noite, se não for o fotovoltaico, for outra, pronto, paciência. Mas vamos a ver, se o agricultor tiver a possibilidade de não regar à noite, não rega. Mas há culturas muitas culturas que precisam de continuar a regar. Por outro lado, diria também, desde que houve eu não sei se é uma crise de eletricidade, mas desde que houve estes aumentos de eletricidade, há situações em que a energia à noite é mais cara. Ou seja, portanto, aquela situação em que, e, portanto, os preços de eletricidade também modificaram-se completamente. Portanto, havia situações, eu já tive faturas na minha associação de regantes, em que, portanto, os quatro itens em alta, em baixa, eh, não é em baixa, como é que se diz? Tem quatro extratos as faturas. Eu agora não sei dizer quais são os tratos, não tenho aqui nenhuma fatura, não interessa. Aqueles tratos, aqueles tratos da fatura em que normalmente o preço era mais baixo, agora é o mais alto. Portanto, eu acho que isso muda muito com estas questões de eletricidade. Agora, voltando à pergunta, Miguel, o agricultor, se tiver 10 hectares de milho e o pivô, ou 20 ou 30 e o pivô não der a volta toda, aí eu continuo a regar à noite, obviamente. Portanto, julgo que não temos agora aqui mais questões e o Reinaldo também tem uma aula para dar às É, 4h15. Por isso agradeço já ao Gonçalo Já. pela apresentação e pela discussão que nos proporcionou e passava desde já a palavra ao Reinaldo. O Dr. Reinaldo Gomes é doutorado em Engenharia e Gestão Industrial pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tem mestrado em Engenharia Agronómica e Ciências Agrárias pela UTAD, e investigador no Inesptec, trabalhando no Centro de Engenharia de Sistemas Empresariais. Portanto, passava já a palavra para nos falar da parte da economia circular na agricultura. obrigado. Pronto, vou então hoje abordar muito rapidamente este tema da economia circular, tentando dar aqui alguns insights também para as empresas e para quem também para os agricultores que querem começar este processo, também para perceberem um bocadinho o que é que isto envolve. Pronto, vamos falar então um pouco do conceito de economia circular, o que é o diagrama borboleta, depois aqui alguns casos de estudo e depois também desafios, oportunidades, promotores e barreiras que possamos ter aqui no que se refere à economia circular. Pronto, aqui a economia circular, só para contextualizar um pouco, eh, isto não é só uma moda, não é? Nós percebemos que o caminho que estamos a seguir não está a funcionar e então temos que adotar novas práticas e uma nova forma, uma nova visão de ver os processos produtivos. Aqui, como também já o Gonçalo tinha referido, temos já vários desafios. Por um lado, este aumento exponencial da população faz com que a agricultura se tenha que adaptar. Por outro lado, também os recursos estão cada vez mais estressados, está-se a utilizar muitos recursos e cada vez temos que ser mais eficientes nesse uso. Temos também as alterações climáticas que nos estão a reduzir também a nossa produtividade
e ainda também temos aqui números que assustam, temos ainda um grande desperdício alimentar e a economia circular pode e consegue mesmo aqui dar um tem um grande impacto na melhoria destes números, em que tentamos arranjar forma pronto, ultrapassar este desperdício alimentar e utilizar estes alimentos, por vezes não para consumo, mas para outros fins, e, pronto, e conseguimos maior aproveitamento. Pronto. Tudo isto então faz com que a economia circular cada vez tenha um impacto maior. Por outro lado, também temos visto, quando se fala aqui em emissões, 45% das emissões são resultado de produtos, ou seja, aqui sim, nos produtos podemos aplicar conceitos de economia circular, tentarmos ser mais eficientes, mais sustentáveis, e é isso mesmo que se pretende. A economia circular leva sempre a uma mudança de mentalidade, vai ser sempre necessário que quem produz mude um bocadinho o chip e consiga também pensar nos benefícios que isto pode ter. São sempre benefícios a longo prazo, que por vezes é difícil para os produtores, mas que cada vez mais tem demonstrado que usar certo tipo de mecanismos e estratégias consegue-se um grande resultado. Depois temos também um alcance global com implicações locais, ou seja, trabalhar mais redes curtas, pensar mais o que é que existe na minha zona, não estar a importar a toda a hora, pronto, também a economia circular baseia-se muito nisso. Por outro lado, também aqui a circularidade como um princípio de design, ou seja, quando queremos enverdar em modelos de negócio de economia circular, temos que começar isto logo quando estamos a definir o tipo de produto que vamos ter, ou seja, pensar eh, o, o packaging do produto que vamos utilizar, se está para ser reutilizado, se está para ser reciclado, se é biodegradável, ou seja, temos que pensar o produto desde o início, ou o nosso modelo de negócio desde o início para ser circular. Portanto, isso também é sempre vá lá, uma restrição que se tem e que para os processos resultarem tem que ser dessa forma. Por outro lado, aqui a questão da visibilidade, transparência, ou seja, precisamos de modelos colaborativos. Ninguém pode estar a trabalhar em economia circular eh, se não houver, ou seja, se não percebermos toda a cadeia de abastecimento. E isto também é outra área que é importante desenvolver, e por isso é que quando se fala em economia circular, fala-se também muitas vezes dos processos de digitalização, é importante haver esta transição em paralelo, tanto de um lado mais sustentável, para o outro lado também mais digital, porque tem que haver comunicação, ou seja, nós temos que saber quem é que pode criar os nossos coprodutos, novos subprodutos que vamos tendo, e isso só se consegue se houver uma visibilidade, ou seja, se houver plataformas que nos digam, ok, quem é que pode ficar com a nossa biomassa, quem é que pode ficar com o bagaço da nossa produção de vinho. Tudo isto exige quantificação, sensorização para saber o que é que se está exatamente a produzir de subprodutos, o que é que o mercado quer e com determinadas características, será que conseguimos que o transporte seja eficiente. Daí é ser muito importante esta questão dos modelos colaborativos. E pronto, e tem-se que, de uma vez por todas, cortar aqui com este género de economia linear e pensamos então na economia circular. Sempre também pensando em sermos mais eficientes e também minimizar o desperdício. Ou seja, quando se fala em economia circular, não é só aproveitar o desperdício que se tem, mas também muitas vezes olhar para o nosso sistema e para a nossa cadeia de abastecimento e pensar, será que já com o que temos conseguimos ser mais eficientes, conseguimos reduzir algum desperdício? E normalmente, se fizermos análises e seguirmos por dentro da cadeia de abastecimento, para alguma transparência, utilizando até modelos de life cycle assessment, conseguimos perceber há a possibilidade de melhorias grandes de eficiência. Em termos de desafios, pronto, quando se fala aqui em economia circular, por um lado, eliminar resíduos e poluição desde o princípio, manter produtos e materiais em uso, ou seja, também não estamos sempre a descartar, e também, por outro lado, regenerar sistemas naturais, que nesta área também agrícola é bastante importante. Temos também aqui, por fim, em termos deste ano de economia circular, as principais ambições, por um lado, alcançar a neutralidade carbónica,
e promover uma economia eficiente e produtiva nos recursos, desenvolver o conhecimento para alcançar a prosperidade económica inclusiva e resiliente, e pronto, promover uma sociedade mais resiliente, responsável, dinâmica e inclusiva, e também apostar neste conhecimento como impulso. Quando queremos também, por um lado, trabalhar estes conceitos de economia circular, temos que perceber que temos sempre dois fluxos, o fluxo biológico e um fluxo técnico, e o ideal é conseguirmos separá-los e perceber, ok, que se produtos é que eu tenho, ou que resíduos é que eu tenho de origem biológica, e estes podem ser utilizados em biorrefinarias, podemos tirar maior proveito, podemos conseguir tirar compostos fenólicos de determinados produtos que temos na nossa produção, mas têm que estar puros, ou seja, não os vamos contaminar. Isso é muito importante, que eles não se tornem contaminados com produtos do fluxo técnico. Por isso, este paralelismo entre fluxo técnico e fluxo biológico é importante, e é importante separar para conseguirmos determinados ganhos no fluxo biológico e, pronto, também para conseguirmos outros no fluxo técnico, não se podem misturar. Por outro lado, também quero só aqui também referir, quando está a pensar saltar da economia linear para a economia circular, é importante aqui a abordagem dos 10 R's. Pronto, podíamos aplicar cada um destes R's, muitas vezes recusar, já estamos a ser inteligentes no nosso consumo, repensar, reduzir, depois reutilizar, restaurar. Portanto, existem várias abordagens e quando estamos também a entrar nesta ótica de economia circular, é importante perceber cada uma delas e quais é que são mais facilmente aplicadas ao nosso caso. Pronto, como eu já tinha referido há pouco, temos trabalhado muito esta questão da transição, a Twin Transition, ou seja, por um lado, capacitar as empresas, os produtores, uma forte componente digital que permite maior eficiência, quando está a falar de agricultura de precisão, agricultura 4.0, tudo com sensores, detecção remota, tem mesmo a utilização às vezes de algoritmos de inteligência artificial para sermos mais eficientes no uso dos nossos recursos e também da rega, por exemplo. Depois, por outro lado, isto também nos ajuda nesta transição verde, em queremos ser mais sustentáveis e mais circulares. Pronto. Temos definido também aqui uma metodologia com algumas escalas, que também temos tentado apoiar algumas empresas, ou seja, por um lado, naqueles três grandes pilares da sustentabilidade, económica, ambiental e social, e por outro lado também aqui numa avaliação da circularidade, como é que podemos ser mais circulares, seja ao nível destas estratégias R, seja ao nível de minimizar fluxo de material, minimizar gasto energético, mesmo em estratégias de E também, pronto, ou seja, temos tentado incorporar todas estas componentes e quando se está a trabalhar e se quer aumentar até o nosso nível de eficiência e de circularidade, então tentar aqui combinar estes conceitos de Green Transition. Dando aqui alguns exemplos, pronto, de quando se está a falar aqui da Green Transition, o que é que nós temos? Por um lado, digitalização de processos como forma de desmaterialização, redução de consumo de recursos materiais energéticos. Fala-se muitas vezes da servitização, ou seja, transformar negócios que se baseavam em produtos, transformá-los neste momento, em processos ou prestações de serviço que vamos fazendo. Pronto, ou seja, será que temos mesmo que vender impressoras a toda a gente, ou podemos ter um serviço em que as pessoas mandam-nos uma encomenda e nós é que fazemos essa impressão, usamos sempre a mesma impressora, não estamos a produzir material para desperdício. No setor médico, por exemplo, está-se a trabalhar muito isso, empresas que determinadas máquinas, radiografia, ecografia, é um serviço como um aluguer dessas máquinas, e assim há uma empresa especializada que vai fazendo sempre a manutenção dessas máquinas e consegue deixá-las em mercado durante muito mais tempo, quando antigamente se comprava as máquinas da variável, não havia quem as recuperasse. Portanto, tem sido feito um trabalho nessa área. Depois também a sensorização para a monitorização de variáveis de recursos, porque aqui é muito importante, se conseguimos ter vários dados, energia, materiais, consumo de água, isto tudo ajuda-nos muito no apoio à decisão de incêndios mais sustentáveis. Depois também utilizar tudo que são ferramentas para otimização e melhoria de processos.
seja para eficiência operacional, seja também para eficiência ligada à ecoeficiência, mais ligada à parte da sustentabilidade. Temos trabalhado em alguns modelos, por exemplo, na indústria, em que adaptamos a produção, ou seja, a velocidade da linha de produção, adaptamos também ao consumo dos painéis solares, seja horas maior de calor ou quando temos pico de maior produção de energia verde, conseguimos mudar o sistema e temos maior produção nessas alturas. Depois também utilizamos alguma inteligência artificial para alguma previsão. Hum, e pronto, existem vários tipos de tecnologias que podemos utilizar, em que por um lado estamos a ser mais digitais, mas também por outro lado conseguimos ser mais verdes. Aqui falando um bocadinho de casos de estudo em que se pode utilizar também aqui conceitos de economia circular. Por um lado, temos muitas tecnologias que estão agora a aparecer, já estão num nível de maturidade em que já são produtos comerciais no mercado e que nos ajudam muito então neste processo. Pronto. Temos aqui vários exemplos, seja na hidroponia, que conseguimos reaproveitar a água, que conseguimos aproveitar essa água depois também várias vezes e conseguimos reduzir muito os consumos de água, por exemplo, em estufas ou todo tipo destes sistemas. Os bioplásticos, ou seja, tudo que é desperdício, conseguimos em biorefinarias transformar e utilizar isso para novos polímeros. Temos também exemplos do uso de algas. O vertical farming também nos permite uma otimização muito grande de recursos. Pronto. Aqui é um exemplo de hidroponia, em que também se faz aqui a separação da água salgada, também para podermos utilizar água e depois também aproveitamos o sal através do processo de salinização. Temos aqui também um exemplo dos bioplásticos, utilizar embalagens biodegradáveis, que também já elas foram pronto, feitas utilizando desperdício alimentar. As algas têm sido um grande substituto em várias áreas, até mesmo para a produção de biocombustível. Hum, Aqui também temos o exemplo do vertical farming, e pronto, este vertical farming, por vezes, podemos pensar, ok, estamos a ter um maior gasto energético, mas depois, se formos, por exemplo, analisar isto em termos de pegadas de carbono, quando estamos a importar determinados alimentos de um outro continente, pensamos no que é que isto tem de impacto em termos de transporte, seja ferroviário, seja por avião, seja por navio, tem um impacto muito grande. Por vezes compensamos mais estas cadeias curtas e conseguimos produzir mais localmente. E pronto, vai um bocadinho neste sentido, este género de vertical farming e também da produção em cidade. Aqui também tem um caso interessante de utilização de algas marinhas para a produção, para a produção de tijolos, para blocos para integrar na construção civil. Também já também vi um exemplo este ano de uma empresa que está agora a iniciar produção aqui em Portugal para a utilização do cânion, usando também mais uma vez para blocos de construção civil. Tudo isto são exemplos de circularidade, em que estamos a substituir pronto, produtos que tinham um grande impacto da extração por produtos que não têm esse impacto nem esse peso nos recursos. Aqui também o exemplo aqui desta adega, em que temos vários processos, ou seja, conseguimos ter vários produtos em que estamos a tentar recuperar ao máximo tudo que é desperdício, seja nas rolhas de cortiça, voltar a integrar isso, seja também em termos de aproveitar tudo que são bagaços, tudo que são engaços, utilizar isso para a produção de energia, tentar também aproveitar alguma água residual, fazer tratamento, utilizar essa água depois para a produção agrícola. Ou seja, existem várias formas de reaproveitamento e temos sempre é um longo caminho que temos pela frente, mas, pronto, mas temos diferentes desafios de acordo com o setor em que estamos ou com a fileira aqui em que se está, mas pronto, mas existe uma grande possibilidade
E aqui o importante é percebermos que muitas vezes o que era um desperdício que há uns anos ou algo que não servia para nada, hoje em dia pode ser um valor, um produto de valor acrescentado e isso é que é importante, passar essa mensagem e capacitar os produtores também desse conhecimento, ou seja, nós podemos atualmente tirar partido de muito do que para nós era só um desperdício. Aqui no caso das simbioses industriais, por exemplo, aqui o caso da produção de açúcar, que é um caso clássico, já com alguns anos de uma estrutura muito circular, ou seja, já se aproveitava os diferentes níveis de xarope até se obter o açúcar mesmo em pó, era incorporado em várias áreas. Portanto, a primeira fase que tínhamos a incorporar para a adubação, para a alimentação animal. Depois também com os álcools resultantes conseguimos também fazer bioetanol, conseguimos aproveitar também também para extrair CO2. Ainda com esse bioetanol pode ser utilizado para a produção de energia. Estes géneros de centrais produzem grande calor, podemos aproveitar esse calor se estivermos nas proximidades de estufas e podemos aproveitar esse calor para aquecimento das estufas. O CO2 também resultante, por exemplo, deste género de unidades industriais pode-se injetar também nas estufas para aumentar a produção e a produtividade das plantas, por isso todo este sistema funciona, mas para isso tem que haver grande transparência, tem que haver também sistemas de informação compartilhados entre as diferentes empresas para isto poder ser possível e para isto funcionar. Pronto, e é sempre esse o grande desafio que se tem. Aqui outros exemplos, também aqui, seja o Form Square, seja este Freshland, são tudo exemplos de plataformas que permitem então a pequenos produtores venderem os seus produtos, plataformas que permitem mostrar também que desperdício é que existe e quem pode estar interessado nesse desperdício, isso é muito importante, esta visibilidade. Muitas vezes há quem até queira comprar algum tipo de produto, mas não sabe onde. Muitas vezes há quem queira vender, mas também não sabe quem pode comprar. Então, estes géneros de plataformas integrativas e que dão visibilidade são muito importantes. Aqui temos o caso, por exemplo, da Lipor, que é um caso excelente de dar como um exemplo. A Lipor, inicialmente, era algo que os municípios tinham que pagar, não é? Tínhamos que pagar para recolher o lixo doméstico, tinha-se que pagar para tentar queimar aquele lixo doméstico e não sabia o que fazer com isso. E de repente a Lipor mudou por completo o paradigma e percebeu que fazendo uma separação, uma gestão mais eficiente desse lixo doméstico, conseguiam, a partir de certo momento, conseguiam aproveitar isso e o lixo orgânico conseguiam transformá-lo em fertilizantes e vender isso no mercado, conseguiam aproveitar outro tipo de resíduos separando e conseguiam vender a quem precisava de vidro, a quem precisava de plástico, e de repente, hoje em dia, a Lipor fatura mais de 5 milhões de euros só em lucros, porque conseguiu mudar por completo o negócio, tem todo o negócio digitalizado, tudo são, desde os caixotes de lixo que eles disponibilizam à população, tudo isso tem um sistema de RFID e sabe exatamente o que é que cada família coloca também no lixo. Pronto. E essa monitorização também permite que eles sejam mais eficientes e percebam também que capacidade é que têm que ter, eh, que também que tipo de desperdício é que vão ter, que mercados é que podem fornecer. Pronto, isso é bastante importante. Aqui são mais duas também plataformas digitais interessantes. Esta economia também é uma base de dados também de economia circular para tudo que são processos de upcycling. Também muito interessante para também quem quer vender algum tipo de desperdício. Aqui também o MyWaste, a mesma coisa. Tenta juntar, conectar vendedores e compradores de forma a conseguirmos uma maior valorização também do desperdício que se tem. Pronto, esta lógica do marketplace é essencial e nesta área tem mesmo de funcionar desta forma. Aqui só dois exemplos dos projetos na área também da biomassa. Pronto, eu tenho trabalhado muito no setor da biomassa residual e florestal e também mais uma vez percebemos isso. Cada vez mais o mercado quer biomassa, mas muitas vezes não sabia onde é que essa biomassa está.
e depois também os próprios prestadores de serviço, quem tem que estilhar essa biomassa e transportá-la, também tinham bastante dificuldade em serem eficientes e terem lucro. Portanto, então, o que temos feito são de género de plataformas. Por um lado, funcionam neste mercado digital e, por outro lado, também tem algoritmos de otimização de ambiente que permitem pronto, dar planos mais eficientes aos prestadores de serviço, quando é que devem processar, a quem devem entregar, distâncias que devem fazer, que quantidades é que são, melhor, são mais funcionais e que fluxos é que funcionam melhor. Portanto, temos também dado essa visibilidade. Hum, Aqui também mostrar, por exemplo, um caso que era difícil de aproveitamento de biomassa em zonas de alto relieve, que é difícil entrar máquinas, então desenvolvemos um robô autónomo que faz a limpeza e transforma os resíduos florestais em estilha. Pronto, temos esse protótipo aqui produzido internamente no Nesctec. Por um lado, estamos a reduzir o risco de incêndios, por outro lado, estamos a produzir depois biomassa que pode ser utilizada. Também temos trabalhado aqui noutros projetos, aqui o caso do projeto Transform também é um PRR, o maior PRR aqui no setor da floresta, e também temos alguns casos de modelos de economia circular, seja aproveitamento de resíduos de madeira para a parte de aglomerados, para a zona aeroálcool, seja também aproveitamento de resíduos das fábricas de celulose para a construção de estradas florestais, que são muito importantes, tanto na gestão da floresta como também na gestão de incêndios florestais, por isso também outros exemplos também de economia circular nesta área. Aqui também é um projeto europeu que estamos a desenhar, muito focado também na questão do aproveitamento da biomassa, da produção de energia, mas depois, em vez de libertarmos esse carbono, estamos a conseguir usar sistemas de BECCS, de captura desse carbono, e depois com esse carbono conseguimos utilizá-lo para a produção de metanol, de metano, e pronto, aqui também temos uma economia circular em que nada se desperdiça, e também temos um ciclo neutro de carbono, que também é outra área importante aqui quando se fala em economia circular. E muito rápido, só para terminar, também para não alongarmos muito o tempo, em termos de resumo, nós temos, neste caso, um contexto favorável para a economia circular, existem muitas tecnologias que podem ser utilizadas, há apoios da União Europeia para este tipo de alteração e para as empresas se capacitarem nesta área, por isso acho que é uma altura muito interessante para se começar a pensar nisto como algo que dá mais valor e que pode criar valor dentro das empresas. Tem benefícios económico, ambiental, social, mesmo a nível de recursos, por isso é muito importante temos isso pronto, temos isso em conta. Também temos um enquadramento internacional muito favorável também para estes objetivos de sustentabilidade e a economia circular ajuda-nos a atingir estes objetivos. E por fim, também é importante pensarmos nisto de uma forma sistémica e percebemos que basicamente esta transição não se limita só a ajustes para tentar diminuir pronto, os efeitos negativos, mas sim uma mudança completa e holística de que é que estamos a fazer e como é que a economia hoje em dia tem que se ajustar. E pronto, é muito importante aqui este redesign da system e can redesign, ou seja, se formos nós criarmos este tipo de indústria, este tipo de economia, também podemos agora transformá-la por completo e tem havido muitos casos de sucesso em que se consegue modelos de negócios bastante sustentáveis e economicamente viáveis, pronto, baseados então no que é a economia circular. Uma última nota, que é sempre importante, quando queremos fazer isto numa empresa, convém definir um roadmap, tanto para a digitalização como para a circularidade, definir bem uma visão, aquilo que nós queremos fazer, caracterizar aquilo que será o nosso estado atual e o que é que será então a nossa situação futura, escolher alguns pontos críticos e selecionar pequenas áreas para fazer uma prova de conceito, ou seja, não queremos de repente chegar temos uma produção ou temos uma adega e dizer, ok, vamos alterar isto tudo. Não, vamos escolher uma área simples, vamos mostrar que aquilo funciona, provar que aquilo funciona e que podemos tirar partido e criamos valor com isso, e depois a partir daí podemos escalar. Bom, sempre que queremos fazer isto, é importante envolver as equipas, é importante envolver a gestão de topo
E pronto, e também é importante dar as competências necessárias também às equipas para que consigam trabalhar isto, seja ao nível da digitalização, mesmo ao nível também de conceitos de circularidade. É importante também que haja uma formação contínua dos colaboradores para que isso seja possível. Pronto, e a nossa ideia também é criar isto, ou seja, ter um desenho passo a passo, como é que isto pode ser implementado e como é que podemos ter modelos circulares. Pronto, não adianta, queremos fazer tudo de um dia para o outro, vamos começando com coisas pequenas, chamadas quick win, e depois, à medida que vamos tendo resultado, também a gestão de topo e também CEO, quem for da empresa, consegue perceber que aquilo é uma mais-valia e que podemos continuar a trabalhar essa área. Pronto, obrigado. Desculpa-me ter sido assim mais acelerado, mas foi para tentar cumprir também aqui os tempos. Portanto, estamos aqui em cima também já do nosso tempo. Aqui no chat julgo que não há questões. Não sei, José, Gonçalo, alguma questão a colocar? No, no tenía así nada concreto, estaba solo a ver que algunos los asistentes están a pedir esas presentaciones. Só lembrar que el webinar estará na nossa página web do projeto, ou seja, que isso ficará disponibilizado. Portanto, não havendo aqui mais questões a fazer, Deixa-me só, Gonçalo. não faço questão nenhuma, mas só aproveitar esta exposição para dizer que o setor agrícola precisa imenso disto, quer dizer, ainda bem que houve este webinar. O setor agrícola também já está neste processo de circularidade em vários setores, em várias culturas, mas é importante esta ligação muito ao Enesctec, instituições como a Enesctec, porque nós precisamos muito também disto. Obrigado. Obrigado. Portanto, não havendo aqui mais questões, aqui em nome da organização também agradecia ao Gonçalo e ao Reinaldo, pela vossa participação e terminávamos da melhor maneira, pois percebemos que não basta apenas sermos mais eficientes, é necessário repensarmos de facto os modelos de produção e adotarmos esta lógica de circularidade. Portanto, voltemos cá para o último webinar previsto, julgo que no dia 16 de julho, portanto, com a apresentação de alguns projetos de referência na área da transição agroenergética, onde vamos discutir, como sempre, opções de futuro. Portanto, muito obrigado a todos e até dia 16 de julho. Obrigado. Obrigado a todos.